política, notícias, informação, tudo que foi destaque na Paraíba e no mundo. Você acompanha aqui, agora. O espaço do povo paraibano, aproximando você com o que mais precisa. Na apresentação, Rick Pérez. Está entrando no ar, o Gabinete Paraíba. Os bastidores e análise da política paraibana, com Rick Pérez. Muito boa tarde, você, meu amigo, meu querido, minha consagrada. Estamos entrando ao vivo aqui diretamente dos estúdios da sua Rádio Cidade Esperança pela M1310, diretamente da Rainha da Borborema, começando o programa de portas abertas para a população, o Gabinete Paraíba. Muito boa tarde, você, meu querido, meu amigo ouvinte, você de casa, no carro, no trabalho, onde é que você esteja aqui na nossa cidade de Campina Grande e por toda a Paraíba que nos acompanha diretamente das ondas sonoras da nossa Rádio Cidade Esperança na M1310. Meu nome é Rick Pérez, estarei juntamente com vocês até às 18 horas. Boa tarde, meu querido, meu amigo Negão do Café, essa equipe maravilhosa e ele, meu companheiro de bancada, Alisson Calado. Direto ao ponto. A análise nua e crua dos fatos, com Alisson Calado. Salve, salve a todos os ouvintes da Rádio Cidade Esperança, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população nesta tarde do dia 12 de maio, terça-feira aqui, finalzinho de tarde em Campina Grande, na Rainha da Borborema. Nós estamos entrando no ar aqui, junto com meu amigo Rick Pérez, com o Negão do Café e eu, que me chamo Alisson Calado, e estarei com vocês até às 6 horas da tarde aqui, debatendo e discutindo as principais notícias da Paraíba. Show de bola, meu muito boa tarde, meu amigo Alisson Calado. Estava com saudades de você, a última vez que nos vimos foi na quinta-feira, exatamente, viemos aqui para fazer esse programa especial. E já começando aqui o nosso programa, para você que também gosta de acompanhar pela internet, já estamos ao vivo no Facebook da Rede Esperança PB. Você pode acessar lá, entrar, curtir, compartilha, viu? Compartilha no seu Facebook para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso programa. E você também pode entrar em contato pelo nosso telefone no 3341-4999, 3341-4999. E se você quiser deixar aquela mensagem, dar aquela sugestão, falar alguma coisa, fazer sua denúncia, você manda mensagem também no WhatsApp no 83999249494. E Aço Calado, como sempre, a gente gosta de divulgar as nossas redes sociais para o nosso amigo ouvinte ficar antenado em tudo do Gabinete Paraíba. Como é que a gente faz? Olha aí, para quem perdeu o Gabinete Paraíba ou quer se inteirar de outras notícias, o Gabinete Paraíba já está disponível em todas as plataformas midiáticas. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Basta somente você digitar o Gabinete Paraíba, você curta a nossa página, segue as nossas publicações, se inscreve no nosso canal, comenta e compartilha. Exato, vai lá, bota Gabinete Paraíba em todas essas plataformas, inclusive o nosso Instagram agora tá diferenciado, né, Alisson? Tá diferenciado. Tá diferenciado, tá dinâmico. Ganhou vida, tá dinâmico. A gente agora já tá compartilhando algumas notícias, informações ao longo do dia, para que quem gosta de acompanhar o Instagram fique bem ligado. Já tem gente aí na nossa live no Facebook, José Júnior Guimarães tá dando boa tarde, meu querido. Vera Lúcia também, boa tarde, Vera Lúcia, o nosso ouvinte mais assíduo aqui do Gabinete Paraíba, é sempre uma honra. Meu irmão, 12 de maio de 2020, o que é que tem de especial nesse dia? Olha aí, 12 de maio é o dia do enfermeiro, né? Dia Mundial do Enfermeiro, que nesse momento aí tão grave, que não somente o Brasil, mas como o mundo inteiro, né? De um modo geral, vem passando, eles têm sido guerreiros, digamos assim, fundamentais, né? Nesse combate, de um modo geral, essa guerra que estamos travando contra esse inimigo invisível, que é a Covid-19.
Covid-19, né? Então fica aqui o Gabinete Paraíba, as nossas saudações, as nossas palmas, nossos aplausos a todos os enfermeiros, não somente de Campina, como também da Paraíba, do Brasil e do mundo. Um registro até que chamou a atenção semana passada, acho que você que é um cara da cultura deve ter acompanhado, muita gente também viu nas redes sociais, na televisão, foi o Bansky, né? O artista, o design, grafiteiro Bansky, muito conhecido pelos seus trabalhos críticos e também muito misteriosos, né? Porque ele não revela a sua face, ele é o cara que chega ali em Paris, pega uma parede e faz uma crítica social, um grafite bacana. E semana passada ele lançou na internet um novo desenho em que é uma criança com alguns bonecos de digamos assim, super-heróis. E tá lá o baldezinho com o Super-Homem e o Batman. E ele tá brincando com a enfermeira, porque ele quis fazer exatamente essa menção e essa homenagem aos super-heróis que estão nesse momento agora, que nesse caso, como ele representou aos enfermeiros, todos os médicos também, mas em especial hoje aos enfermeiros por esse dia. É isso aí, mas infelizmente nesse processo, né, a Paraíba hoje perdeu um dos guerreiros nessa luta contra o coronavírus. Na madrugada de hoje, o enfermeiro Patrick Vilarim, de 44 anos, morreu, veio a falecer em capotamento da ambulância da SAMU durante atendimento. Veja só que trágico, né? De uma idosa que estava com suspeita da Covid-19 lá na Grande João Pessoa, e hoje a comunidade médica aqui da Paraíba acordou de luto, né? Foi lamentável, né? Lamentável isso ter acontecido, e aqui o Gabinete Paraíba deixa os pêsames, né? À família do Patrick Vilarim. Pois é, hoje também aconteceu hoje a questão do... Não, essa aqui... Aniversário. Aniversário de... Homenagem. Assim, de homenagem. Hoje, para quem não sabe, é o Antônio Cândido, há 3 anos atrás, em 2017, no dia 12 de maio de 2017, veio a falecer. Antônio Cândido, para quem não conhece, os ouvintes que não conhecem, ele foi um dos maiores intelectuais brasileiros, sociólogo e crítico literário. Ele tem uma das obras fundamentais para entender o Brasil, Rick Pérez, sabia? É a formação da literatura brasileira. Nele ele faz uma análise bastante, digamos assim, profunda sobre, digamos assim, questões das regionalidades do Sul, do Sudeste, do Nordeste, enfim. É um apanhado geral que ele faz, uma síntese do Brasil nessa sua obra, que é a formação da literatura brasileira. E também era um destacado ator político do campo da esquerda, né? Ele cunhou uma frase que ficou histórica aí também, que ele dizia que o que se pensa que é a face humana do capitalismo foi tudo conquistada, arrancada por ele, pelo socialismo, né? Ou seja, se hoje a gente tem direitos trabalhistas, ou tinha, né? Mas se hoje a gente poderia, digamos assim, ter um bem-estar social com 13º, férias, enfim, tudo isso que muita gente acha que caiu do céu, na verdade foi através da luta árdua, histórica e secular da classe trabalhadora, né? Então ele reconhecia isso, que o que tinha de humano no capitalismo foi o socialismo que arrancou dele. Pois bem, Alisson Calado sempre trazendo a cultura aqui no início do nosso programa. Muito bom, Alisson Calado. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte, ele sempre gosta desse início do programa. Não, Negão? Sempre informação privilegiada, cultural do nosso amigo Alisson Calado. E a gente vai começar aqui os nossos informes do Boletim Coronavírus, como sempre vemos fazendo durante o início dos nossos programas, para trazer um panorama da realidade que nós estamos vivendo. A Paraíba e Campina Grande, em especial, ela vem sofrendo bastante nessas últimas semanas o efeito do relaxamento das medidas de isolamento social, como a gente já vem denunciando aqui nesse programa, e principalmente também aqui na cidade de Campina Grande, exatamente pela flexibilização da fiscalização no comércio. E nesses últimos 15 dias, principalmente nesse mês final de abril, a gente percebeu que o centro da cidade está lotado, e esse reflexo a gente já está vendo exatamente no aumento do número de casos aqui na nossa cidade, basicamente mais de quase 70 casos em 11 dias, ou seja, o negócio explodiu. Tá pipocando, Tá pipocando, né? Mas vamos começar primeiramente pelo mundo. Já ultrapassamos a marca de 4.200.000 pessoas confirmadas com a Covid-19, se aproximando dos 300.000 óbitos registrados por conta da epidemia. Rússia se torna o terceiro país com mais casos de coronavírus no mundo, atrás apenas de Espanha e Estados Unidos. Nossos irmãos argentinos já estão gradualmente começando a sair da quarentena após conter o avanço do corona. E veja só,
companhias aéreas ameaçam subir passagens em 5% caso sejam obrigadas a voar com assentos vazios, ou seja, mais um efeito negativo aí da pandemia. A Associação Internacional de Transportes Aéreos, entidade que congrega as principais empresas de aviação do mundo, alega que o distanciamento físico dentro dos aviões é desnecessário, ineficaz e inviável. Tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Pois é. No Brasil, as secretarias estaduais de saúde confirmaram no país 169.906 casos do novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, com, até o momento, 11.695 mortes, isso nas últimas 24 horas, né, foram os dados até o dia de ontem. Logo mais saiu o boletim a partir das 7 da noite do Ministério da Saúde. Neste fim de semana, enquanto o Brasil lamentava as 10 mil mortes provocadas pela epidemia, o presidente Jair Bolsonaro foi fazer o quê? Foi passear de jet ski e participou... Como é a história? Pois é, foi passear de jet ski e participou de um churrasco com os apoiadores ali no Lago Paranoá, né? É a história se repetindo como farsa. Antigamente era Fernando Collor que estava ali andando de jet ski e achando que estava tudo mil maravilhas. Fora da realidade ainda, ele assinou um decreto estendendo como serviço essencial as academias, salões de belezas e barbearias. Veja só. Que doideira. Beleza, cara, beleza. No mundo real, 13 das 20 cidades com maior mortalidade estão no Amazonas e hoje o Brasil é um dos 10 países com mais casos confirmados no mundo. Pois é, já aqui na Paraíba, o governo da Paraíba abriu um novo edital para a contratação de médicos do enfrentamento à Covid-19 nos hospitais paraibanos. O edital oferece 247 vagas para o cargo de médico com salário base de R$ 1.500 para a carga de 24 horas por semana e valor do plantão para 12 horas de R$ 1.800. A inscrição vão até o dia 17 de maio. São gratuitas e podem ser feitas pela internet. Em relação aos dados da epidemia na Paraíba, a Secretaria Estadual divulgou balanço parcial de ontem com 2.525 casos confirmados e 139 mortes por coronavírus aqui na Paraíba. Pelo menos 184 novos casos e 4 mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas. Metade dos municípios da Paraíba já tem casos confirmados, totalizando 109 cidades, com 55% dos leitos da UTI e 29% da enfermaria, todos ocupados. E aqui em Campina Grande, a Prefeitura Municipal inaugurou o seu hospital de campanha. A inauguração foi de maneira virtual, veja só, para evitar aglomerações. Acrescentando, então, com esse novo hospital, 42 novos leitos para atender não somente a cidade de Campina Grande, como também mais de 70 cidades circunvizinhas que vêm buscar atendimento aqui na região. Então, neste fim de semana foi registrado o 4º óbito. Desta feita foi um paciente que era um homem de 41 anos de idade. Ele tinha um histórico com doenças neurológicas crônicas, né? Isso acabou, digamos assim, sendo um potencializador da corona. E até o momento a Secretaria Municipal de Saúde confirmou 125 casos positivos da Covid-19, com 43% dos leitos da UTI e 16% dos leitos da enfermarias ocupados neste momento. Pois é, meu irmão, pois é. E para a gente problematizar um pouco mais nessa questão aqui de Campina Grande, como a gente já começou a falar nesse início, a gente percebeu que a flexibilização das medidas aqui, tanto de isolamento, fiscalização, inicialmente de fiscalização por parte da prefeitura, e aí eu diria, e óbvio que não adianta a gente ter um poder público atuante se a população ela também não respeita as medidas, mas a partir do momento que o poder público ele passa a ser omisso, ele passa a flexibilizar a fiscalização, ele passa a não fazer a própria fiscalização, ele passa a fazer vista grossa a todas as denúncias de pessoas, que seja no centro, que seja no Açude Velho, que seja pelos bairros da cidade, a gente percebe que as consequências elas vêm. E elas vêm como nós estamos alertando aqui nesse programa, basicamente quase desde o início, mas principalmente nesses últimos 15, 20 dias, exatamente vivenciando essa realidade. E Campina Grande, basicamente nos últimos 12 dias, teve um aumento de mais de 70 casos do coronavírus. Ou seja, eu acredito que nós fracassamos sim, com o isolamento social e agora a gente só vai esperar a conta chegar. Exato. O que você acha? É exatamente isso. A gente está pagando a conta de agora, desses 15 dias atrás. 15 dias atrás. Só que tem a semana passada,
tem os 8 dias passados que ainda vão vir, Negão do Café, que ainda vão vir, porque as pessoas ainda continuam achando que tá tudo bem. E não tá. Gente, não tá tudo bem, não tá. E aí eu falo isso também para os nossos amigos vizinhos que nos escutam em todos os municípios aqui, ao entorno da nossa cidade. Mais da metade dos municípios paraibanos já tem casos de Covid-19. Vocês acham que não iam chegar aí? Chegou, gente, chegou. Chegou. E como é que vamos fazer agora? Campina Grande, nesse momento, tem um pouco mais de 180 leitos, 200 leitos, digamos assim, para arredondar para um número grande. 200 leitos de UTI, mas a gente já está com 46%, 43% das UTI ocupadas. Daqui a uma semana passou dos 50%. Sem contar que não só tem gente com Covid-19 não, pois né? Tem pessoas que vão parar lá com outras doenças também, né? Não só não parou de ter outras doenças não. Pois é, então... E quem anda aqui no centro da cidade, quem anda por aqui, percebe que tá tudo funcionando normalmente, pelo menos no que se refere ao tráfego de carros e de pessoas, né? Apesar de que, aparentemente, mesmo com denúncias surgindo, de vez em quando, a gente sabe aí denúncias de empresas abrindo, funcionando de portas fechadas, vamos usar essa palavra, mas de um modo geral está fechado o centro comercial da cidade, mas mesmo assim o fluxo intenso das pessoas continua cada vez mais crescente e a gente é perceptível a olho nu isso. Não precisa de dados estatísticos, basta somente quando a gente vem aqui, sai das nossas casas para vir ao trabalho e ver o que é que está acontecendo. Só para a gente finalizar esse primeiro ponto, para você que falou dessa questão das empresas que tentam burlar a fiscalização, estão funcionando de todo jeito. Passou ontem na televisão que a prefeitura finalmente começou a fazer uma fiscalização mais rígida essa semana. O prefeito anunciou na sexta-feira, desde ontem começou. Tem uma loja ali na Barão do Abiaí, quem vem ali pela rodoviária velha conhece, quem gosta de eletrônico, aparelho musical também compra muito ali, que tem muita loja de música, aparelho eletrônico. Você sabia, meu irmão, que tem eu não vou dizer o nome, mas tem uma das lojas mais conhecidas, mais famosas e mais antigas aqui de Campina Grande, que vende artigo musical e artigo eletrônico, que fica numa esquina de uma ladeirinha ali, bem difícil de subir. Você sabia, meu irmão, que aquela loja ela tava abrindo com alvará, com a permissão para panificadora? Como é a história? Panificadora, Negão do Café. Essa foi boa. Eu quero saber desde quando você vai lá comprar um violão e sai com pão de lá também, porque, meu Deus, eu vou perguntar, 30 anos de história essa loja tem, eu quero saber em que ano ela vendeu pão. Eita, diabo. Pois é, então assim, a galera não colabora, infelizmente a gente tá vivendo essa situação. Vamos embora. Pois a gente, esse é o... Oi, tá pegando? Tá direitinho? Vamos embora. Hoje esse é o Gabinete Paraíba, aqui nessa terça-feira, dia 12 de maio de 2020. E diante dessas medidas aqui em Campina Grande, o Ministério Público fez nova recomendação pela não reabertura do comércio e pelo aumento da fiscalização. O Ministério Público Federal, o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho expediram uma nova recomendação ao município de Campina Grande sobre o funcionamento do comércio na cidade. Os órgãos pedem que a Prefeitura, abre aspas, abstenha de editar atos normativos menos restritivos do que os estaduais, no que concerne às medidas de distanciamento social, em consonância com as normas da Organização Mundial da Saúde e do Ministério do Trabalho. Olha aí, foi recomendado ainda que os órgãos municipais como o PROCON, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal intensifiquem a fiscalização do isolamento social a fim de minimizar o risco de contágio e a sobrecarga do sistema de saúde. O município também deve intensificar as ações de divulgação e conscientização sobre a necessidade da população obedecer às medidas de isolamento social em todos os bairros da cidade. Pois é, na recomendação, os homens do Ministério Público destacam que a flexibilização da permissão do funcionamento das atividades não essenciais em Campina Grande, neste momento, implicaria em potencial massificação do contágio e sobrecarga do Sistema Municipal de Saúde, com real possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis e o colapso da rede. Além disso, a limitação de capacidade hospitalar e não existem dados seguros no sentido que a rede de saúde esteja pronta para receber pacientes do Covid-19. A gente entrou em contato com o procurador do Ministério Público do Trabalho aqui da Paraíba, que é o Dr. Raulino, e ele mandou um áudio explicando um pouco mais sobre essa nova recomendação do Judiciário Paraibano para o comércio aqui na cidade. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade Esperança, ao programa Gabinete Paraíba, com a apresentação do Rick Pérez e Alisson Calado.
gostaria de prestar alguns esclarecimentos, né, do que foi me pedido. Com relação a essa recomendação encaminhada através de uma articulação dos Ministérios Públicos aqui na Paraíba, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado e o Ministério Público do Trabalho, número 48/2020, o objetivo dessa recomendação, que foi encaminhada ao prefeito de Campina Grande, em resumo, que o Ministério Público do Trabalho, na verdade, nós entendemos que o decreto mais restritivo, ele tem uma validade em relação aos outros. Por exemplo, de forma bem didática, eu posso informar o seguinte: pensemos que um decreto estadual traz normas mais rígidas, normas mais restritivas, e por um outro lado, um decreto municipal, ele quer fazer algum tipo de liberação, quer flexibilizar. O que o Ministério Público entende é que a validade do decreto mais restritivo sobre o mais flexibilizante, se pudermos dizer assim. Ou seja, isso independe da esfera. Se fosse o contrário, por exemplo, se um decreto estadual viesse com algum tipo de flexibilização e o municipal restringisse ainda mais, valeria o decreto municipal. Então, encaminhamos essa recomendação para que a prefeitura se abstivesse, né, de editar novos normativos de forma mais diferente, de forma mais flexibilizante com relação a um decreto estadual que seja mais restritivo. Eu não sei se fiz entender que talvez para o ouvinte essa questão do juridiquês é muito difícil, mas em pouquíssimas palavras. Seguinte, o decreto mais restritivo, nesse momento de pandemia, é o decreto que vai valer, que vai ter a sua validade em relação aos demais. Encaminhamos também, dentro dessa mesma recomendação, que o município, ele, através dos seus órgãos, PROCON, Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária, ele amplie, ele adote as medidas mais eficazes para garantir o isolamento social, né? Para garantir que as pessoas cumpram o isolamento social. E da mesma forma, intensificar ações de divulgação, de conscientização. Nós temos sim, através de todos os meios de comunicação, de redes sociais, de todas as formas, intensificar a divulgação de ações para que a sociedade como um todo se conscientize da necessidade de obedecer às medidas de isolamento social. Então essas eram as informações sobre a recomendação que foi exarada em articulação entre os ministérios públicos, né, como eu já falei no início, o federal, o do Estado e o do Trabalho. Pois bem, essa aí foi a opinião do Dr. Raulino explicando exatamente qual a diferenciação desses decretos, né? No caso, para fazer mais um explicativo, mas ele foi bastante didático, mas só realmente no que ele quis dizer que vai valer o decreto mais restritivo. Não adianta fazer um decreto mais leve aqui na cidade ou vice-versa, vai valer o decreto mais restritivo. A gente está na linha com o presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina Grande, José do Nascimento Coelho. Ele foi uma das figuras chaves nessas últimas semanas no combate à abertura do comércio aqui na cidade, e a gente ligou para ele para saber um pouco mais de como anda a realidade e a conjuntura nesse momento na cidade e quais são as medidas que estão sendo tomadas do combate exatamente à flexibilização da abertura do comércio. Boa tarde, Coelho. Boa tarde, Rick, boa tarde, Calado, boa tarde, o Negão do Café, que se encontra aí no estúdio, né, que está como operador, e todos vocês que fazem esse programa aí, o Gabinete da Rádio Cidade de Esperança. Primeiramente, eu gostaria, em nome de toda a direção, solidarizar nos nossos sentimentos, né, a um trabalhador, a um companheiro, inclusive hoje é Dia Internacional do Enfermeiro, que faleceu na noite de ontem, né, vítima de um acidente de trânsito, quando estava em pleno labor da sua atividade profissional, né, que ocorreu num acidente, tanto o enfermeiro como o outro companheiro, né, o trabalhador também, parece que o motorista faleceu também, né, isso é lamentável. Dizer que a gente sempre orientou a questão do isolamento social, seguindo como orientação, né, os órgãos competentes.
porque se percebeu que depois, no início do mês de abril, as coisas afrouxaram de vez, né? Eu acho que, e aí o Ministério Público, os Ministérios Públicos foram ágeis nesse sentido, de chamar o feito à ordem, ou seja, os órgãos fiscalizadores, o prefeito, o PROCON municipal, que é o órgão que fica à frente, a Agevisa, os outros órgãos que estão à frente dessa, da fiscalização, a gente percebeu claramente que havia um afrouxamento nas regras, né? Principalmente o setor do comércio funcionando, mesmo não estando autorizado a funcionar, e aí com essa questão do próprio governo federal, o presidente da República, né, trabalhando orientando na linha contrária, como faz hoje com essa aglomeração de várias pessoas na Caixa Econômica Federal, onde o governo poderia ter arranjado outra forma de como essas pessoas, esses trabalhadores, tivessem acesso a esse benefício. E aí o município também teve que fazer a parte dele, né? Fez já um pouco tardio, mas começou a fazer sua parte, também organizando as filas e dando uma condição melhor também para aquelas pessoas que estão ali naquela fila para receber esses benefícios. E diante dos quadros, já são mais de 12 milhões, né? Mais de 12 mil, aliás, né? 12 mil mortes, né? No país, né? Hoje já chega a 12 mil, pois não. Me diga uma coisa, o senhor tem recebido várias denúncias, obviamente, da abertura de algumas lojas. O senhor mesmo já fez denúncias nesse programa de lojas que tentam burlar a sua autorização, digamos assim, para abrir o comércio. Como também já tem se espalhado nos áudios de WhatsApp aí dos grupos da cidade, denúncias, por exemplo, de comerciantes e pessoas na Feira Central que estão com Covid-19, pessoas e comerciários também de supermercados que possivelmente podem estar com suspeita de Covid-19. O sindicato tem recebido essas denúncias, tem acompanhado esse movimento? Inclusive, Henrique, temos sim, nós temos recebido muitas denúncias, é bastante preocupante, porque eu acho que o primeiro ato do município, do governo municipal, do próprio governo do estado, é conseguir testes suficientes para testar primeiro essas pessoas que estão na linha de frente, né? Nós temos companheiros aí, suspeitas de companheiros em rede de supermercado que está acometido, em farmácia, hoje eu recebi uma denúncia de farmácias, tem essa questão da grande aglomeração que está acontecendo, principalmente na Feira Central, e algumas lojas, alguns estabelecimentos, armazém, abrem, né, sem mesmo não estando autorizado para a sua abertura. Nós ontem mesmo registramos uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, de uma empresa onde tem uma companheira, eu recebi essa denúncia e fui logo na empresa conversar e até efetivei uma compra e tinha uma companheira tossindo no caixa e eu orientei que encaminhasse essa companheira para casa, porque ela estava ali exposta e colocando demais a situação dos outros companheiros. E tenho tido contato permanente com a fiscalização do Ministério do Trabalho. Tenho conhecimento que o Ministério do Trabalho está tendo uma fiscalização nas redes de supermercado, né? Está tendo fiscalização nesses setores que estão funcionando. Houve uma fiscalização recentemente também nas redes de farmácia, que eu tomei conhecimento, né? E tenho também feito essas denúncias ao próprio PROCON, mas lamentavelmente não tenho conseguido efetivar essas denúncias. Ontem eu presenciei, e hoje também, né, a fiscalização do PROCON, da Força Tarefa aqui no centro, né, já evacuando um pouco. Hoje você já percebeu que está muito diferente de ontem, né, já há menos pessoas circulando, né, em relação ao dia de ontem, em relação à semana passada. Tive conhecimento que na sexta-feira, sábado, houve um congestionamento na rua João Pessoa, na rua Marcelo Pinheiro. Algumas empresas abriram, porque alguns dizem que estão vendendo pela internet. Na prática, coloca-se uma placa lá dizendo que estão vendendo através de delivery, mas a gente sabe que na prática não é isso. Lojas do shopping, por exemplo, do shopping Partage. E o que é mais grave, a das denúncias mais graves que eu recebi hoje, é que esses trabalhadores sequer receberam o seu salário de abril. Sequer receberam o seu salário de abril, né? Pedi também ao Ministério do Trabalho que fiscalizasse aqueles trabalhadores que foram convocados, mesmo estando com seus contratos de trabalho suspensos, né? Tenho conhecimento que alguns trabalhadores que participaram daquele ato estavam com seus contratos de trabalho suspensos,
Algumas empresas suspenderam os contratos, inclusive na totalidade. Pois não. Coelho, aqui é a Alisson na linha. Aproveitando a oportunidade que você está aqui conosco, você esteve no olho do furacão, né? Naquela repercussão nacional da denúncia do Sindicato dos Comerciários. Eu queria saber um pouco também como é que foi a reação dos empresários contra o sindicato. Como é que eles reagiram a essa má exposição da qual foram expostos, porque com certeza eles tentaram alguma coisa contra você, né? Abrir processo, enfim. Bom, a gente já é acostumado com esse tipo de coisa. A gente não vai se intimidar por qualquer reação de qualquer empresário, né? A gente sabe que não são todos, existem alguns empregadores que procuram, pelo menos, respeitar os direitos dos trabalhadores, e tem outros que tentam burlar de qualquer jeito, né? Para a gente não é nenhuma novidade, nós estamos prontos para o desafio. O sindicato está pronto, está firme, a sua direção tem frequentemente, continuamente, estando à frente, buscando a melhoria para os trabalhadores, a garantia de seus empregos, e encaminhando as denúncias aos órgãos competentes, que são os órgãos fiscalizadores, né? Com relação àquele ato, a denúncia foi feita ao Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho já iniciou o seu processo de investigação, nós já fomos ouvidos, nós tivemos uma audiência no Ministério Público do Trabalho, através de uma videoconferência. Alguns setores, por exemplo, federação, sindicatos patronais, associação comercial, a CIDEB, estão sendo convocados para ser ouvidos. Então, o Ministério Público está investigando, né? E nós estamos contribuindo com a investigação. O sindicato, a partir do momento que alguns trabalhadores, como nós recebemos a denúncia, foi anônima, mas alguns trabalhadores queiram dar continuidade a essas denúncias, pode fazer diretamente ao sindicato, ao próprio Ministério Público do Trabalho, ao próprio Ministério do Trabalho. Nós estamos acompanhando. Por exemplo, nós já tivemos acesso a vários contratos que foram suspensos desse trabalhador, porque a medida provisória ela está em vigor a partir do dia 1º de abril, né? Então é uma situação assim muito, você fica nessa situação, por exemplo, como é que o trabalhador está com seu contrato de trabalho suspenso, está em casa, onde todo mundo disse que o isolamento social, e imediatamente esse trabalhador tem que ir para fazer uma manifestação ainda fardado, né? Então, tem uma série de questões que nós estamos fazendo esse levantamento, juntamente com o próprio Ministério. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Você é sempre bem-vindo aqui também no Gabinete Paraíba. A gente agradece e deseja força aí no seu trabalho, porque a gente entende realmente que é bastante complicado estar à frente de um processo como esse, mas a gente acredita e principalmente fortalece as iniciativas que vêm defender a vida e o direito dos trabalhadores. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, uma boa noite para vocês e sucesso no programa de vocês, muito sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Coelho. Muito bem, essa aí foi a participação de José Nascimento Coelho, presidente dos sindicatos comerciários. Ouvimos também o procurador do Ministério do Trabalho, Dr. Raulino, para dar uma explicação, um panorama a respeito dessas medidas. Pois é, gente, você está no Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, todas terças e quintas-feiras, aqui na sua Rádio Cidade Esperança, na M1310, comigo, Rick Pérez e Alisson Calado. Tem uma galera aqui na nossa live do Facebook, ó, Benjamin, salve Alisson, um abraço, Benjamin, para você também. Salve, Benjamin. Tem Joelma Rejane Miranda, mandando boa tarde, querida, muito obrigado pela sua participação. Wagner Araújo está acompanhando o nosso programa, Hélia Martins também está dando boa tarde, Hélia. E se você quiser participar, é só entrar na live do nosso Facebook, na Rede Esperança PB, ou através do facebook.com/Gabinete Paraíba. Alisson Calado, tem notícia do governo da Paraíba em relação às recomendações dos novos serviços essenciais do presidente Bolsonaro? Olha só, a palhaçada do Bolsonaro, o governo da Paraíba disse que não vai adotar as novas recomendações de abrir como serviço essencial barbeiros, salões de beleza e academia. Eu acho que ele queria que se você fosse morresse bonito. Eu acho que essa era a ideia do presidente. Oh, meu Deus! Governador João Azevedo, através de a nota publicada por sua assessoria, através do Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, informou nesta terça-feira que o Estado não vai adotar as novas recomendações de serviços essenciais para funcionar durante a pandemia. A medida, que foi expedida pelo presidente Jair Bolsonaro, pegou de surpresa até o seu próprio ministro da Saúde, o Nelson Tais, que ficou de boca aberta, literalmente, quando
quando perguntado em coletivo o que é que estava acontecendo. Foi a imprensa golpista que informou ele, né? É mentira da imprensa. A imprensa agora é dita o diário oficial, né? Exato. E a decisão, ele disse, o Nelson Teich, né, o ministro da Saúde, não passou pelo seu crivo e não possuía também mais informações para repassar à imprensa durante aquela coletiva, né, sobre esse tema em específico. Segundo ele, a decisão não passou pelo Ministério da Saúde, então diplomático, ele acrescentou que as definições de atividades essenciais, ou seja, precisam funcionar durante as medidas de isolamento social, é uma atribuição do Ministério da Economia e uma decisão do presidente. Então ele meio que lavou as mãos, isso eu não tenho nada a ver com essa loucura que o Bolsonaro resolveu fazer. E parece que não é só o governo da Paraíba não tem, né? Não tem. E não é só o governo da Paraíba que também disse que não iria acatar essas recomendações. A Prefeitura de Campina Grande também reagiu contrário a isso, né? O Romero Rodrigues disse que não iria, digamos assim, desrespeitar as recomendações do Ministério Público, inclusive, né, que estão sendo postas aqui hoje no programa, e vários outros governos aí, além da Paraíba, também já informaram, o Nordeste em peso já informou que também não iria acatar essa decisão do governo Jair Bolsonaro. Até porque não faz nenhum sentido, né? Você pensar, por exemplo, uma academia de ginástica, aí você tem lá 10 equipamentos, aí você tem 20 pessoas fazendo o negócio. Imagina aí faz um peso, aí faz um exercício, aí passa álcool em gel e dá-lhe, e vai o outro agora pra cadeira de ginástica, aí senta, o outro vai e dá-lhe. Aí vai ser todo mundo mascarado, aí se espirrar um dentro da academia já era. Pronto, acabou. Não adianta álcool em gel na cadeira. E outra, as academias têm que contratar pelo menos um funcionário para cada máquina, porque você não garante também que cada pessoa que use limpe. Nem limpe para usar, nem limpe para sair. Então você tem que ter uma pessoa em cada máquina, porque eu mesmo, se eu fosse para uma academia, eu ia dizer, meu irmão, você vai contratar uma pessoa para cada máquina, porque quem usar a máquina, essa pessoa vai ficar encarregada de limpar ela na mesma hora. Absurdo, Bolsonaro, um absurdo. Mais uma medida aí do presidente Bolsonaro que não faz absolutamente nenhum sentido. Enquanto isso, no mundo real, a Assembleia Legislativa da Paraíba vai destinar 2 milhões de reais em recursos orçamentários para o combate à Covid-19. Os deputados estaduais da Paraíba abriram mão de parte da verba indenizatória de apoio à atividade parlamentar para reforçar as ações de enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira, ontem, dia 11, os parlamentares aprovaram o programa de apoio do Poder Legislativo ao enfrentamento do coronavírus na Paraíba. Pois é, o projeto que foi apresentado pela mesa diretora da Assembleia, o programa prevê a destinação de 2 milhões em recursos orçamentários do Legislativo provenientes de economias realizadas pelo próprio Poder Legislativo para fins de ampliar as ações e programas do governo estadual no enfrentamento à pandemia do Covid-19. Os recursos serão direcionados ao Poder Executivo em 2 parcelas mensais de 1 milhão cada, durante 2 meses, óbvio, né? Sendo reavaliado ao final desse período a possibilidade de prorrogação do programa e aí, obviamente, também mais recursos, né? Se vão ser 2 parcelas de 1 milhão, se prorrogar, não vai ter dinheiro, tem que ter mais dinheiro. O recurso será usado inicialmente para aquisição de cestas básicas que serão distribuídas pelo Exército Brasileiro para acompanhar a utilização dos recursos pelo Poder Executivo, que foi criada uma comissão especial. E a Assembleia teve moído, né? Esse início de semana começou já no domingo anterior, por conta da aprovação do aumento da verba de gabinete dos deputados estaduais. Algumas pessoas divulgaram nas redes sociais, quem ganhou destaque foi até um empresário aqui campinense que teve seu vídeo bem compartilhado na internet, que inclusive é dono de academia, olha só. Né? E exatamente cobrando a falta de realidade e bom senso dos deputados estaduais, do aumento da verba de gabinete, que acho que todo mundo está de acordo em relação a isso nesse momento, que não faz nenhum sentido, e a Assembleia foi lá, recuou e desaprovou também esse aumento. Tá bem, né? Pela iniciativa. Um pouco de bom senso nesse momento faz bem, né? Faz bem para a saúde também. Faz bem, é importante. Olha, pessoal, se você quiser entrar em contato com o Gabinete Paraíba, é só mandar mensagem no nosso WhatsApp no 999249494 e no nosso telefone 33414999. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. No nosso Instagram agora tá dinamicidade, tem publicação, tem imagem, tá bonito o texto, você vai lá, comenta, compartilha também. É só pesquisar @Gabinete Paraíba e também no Facebook, YouTube, Spotify, é o mesmo nome, Gabinete Paraíba. Você vai e encontra as nossas redes. Vamos embora agora com um giro de notícias aqui do nosso estado, algumas informações
por toda a nossa Paraíba. Começando por Coremas, o ex-prefeito é condenado por improbidade e terá que devolver mais de 20 mil reais ao poder público. O ex-prefeito de Coremas, Edilson Pereira de Oliveira, que foi prefeito de 2004 a 2008, foi condenado nesta semana por ato de improbidade administrativa e terá que ressarcir integralmente o valor de R$ 20.840 reais, além de multa civil no valor equivalente ao de 9 vezes... 9, como é? 9,3 vezes da remuneração percebida à época dos fatos e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos. O processo foi julgado no mutirão da Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Judiciário Estadual. Na ação, o Ministério Público apontou as seguintes irregularidades praticadas no exercício: ausência de licitação para a alocação de veículos, não arrecadação do ISQQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e gastos sem comprovação. Em sua defesa, o gestor disse que as improbidades mencionadas decorreram de falhas técnicas e contábeis, não sendo causa de condenação. Está aí a justificativa, porém, foi condenado, ele poderá recorrer, porém, cabe recurso, né? Mas tá aí, manchou. Infelizmente, foi condenado o ex-prefeito de Coremas. Se de fato a justiça mantém a condenação, terá que pagar essa indenização. Olha só, em Queimadas, de acordo com o Ministério Público, a Justiça revoga funcionamento total do comércio. A Justiça homologou acordo com o Ministério Público da Paraíba e o município de Queimadas e determinou a revogação dos pontos do Decreto Municipal 19/2020, que flexibilizava medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do coronavírus para a abertura do comércio na cidade de Queimadas. Na semana passada, com todas as lojas abertas, até propaganda incentivando o comércio, a Prefeitura fez em suas redes sociais. De acordo com o promotor que entrou com esta ação, as regras do Decreto Municipal de Queimadas ofenderiam as limitações administrativas impostas pelo Estado da Paraíba. Ou seja, se já existe um decreto do governo estadual dizendo que justamente não se pode abrir o comércio, somente focar em atividades essenciais, não tinha por que Queimadas romper essa hierarquia, né? Então, assim estaria permitindo apenas o delivery sem atendimento no interior das lojas. Atividades em clubes esportivos e academias deveriam ser suspensas sem qualquer exceção. E a regulação estadual determina justamente a suspensão de todas as atividades não autorizadas expressamente nos decretos estaduais que já foram editados e publicados. Já em Souza, a Prefeitura prorrogou o isolamento social e proibiu o funcionamento do comércio, mercados públicos e feiras livres. A Prefeitura Municipal de Souza prorrogou o isolamento social no município até o dia 18 de maio e manteve todas as medidas adotadas no decreto de emergência já publicado. Além disso, através de novas medidas publicadas nesta última segunda-feira, proibiu o funcionamento dos mercados públicos e feiras livres para evitar aglomeração de pessoas e assim conter a disseminação do coronavírus. Ainda de acordo com a publicação, a ST-Trans será responsável por fiscalizar, autuar e multar em caso de descumprimento. A multa é de 1 a 10 salário mínimo. Tá bom, a multa tá bacana, viu? Para quem tá precisando de dinheiro, ter que pagar uma quantidade dessa aí, vai se sentir prejudicado mesmo. Além da cassação do alvará de funcionamento, as novas medidas começaram a valer hoje, nessa terça-feira. É isso aí, esse é o giro de notícias pela Paraíba. Aqui a gente tá com notícias de Queimadas, de Coremas, de Souza e agora de Patos, no sertão paraibano, né? Hoje foi divulgado que o Hospital de Patos vai iniciar obras para a instalação de novos leitos para os casos da Covid-19. Foi publicado hoje na imprensa local o Hospital de Patos, que é referência no sertão para casos da Covid-19, que é o Complexo Hospitalar Regional do deputado Janduí Carneiro de Patos, esse é o nome completo do hospital, está construindo novos espaços para instalação de mais leitos para atendimentos de pacientes com coronavírus. Atualmente, a unidade que integra a rede estadual da saúde tem 16 leitos de enfermarias e 5 de UTIs. O plano de expansão prevê um total de 24 enfermarias e 20 leitos de UTIs, sendo esses de terapia intensiva dotados de monitores, bombas de infusão e respiradores. Nesse novo espaço que está sendo construído, que faz parte do plano de expansão para o atendimento de doentes da Covid-19, também serão instalados outros 10 novos leitos de UTIs anunciados pelo governador João Azevedo em abril e mais 8 leitos de enfermaria.
O hospital ainda conta com 6 leitos de UTI clínica que não são utilizados por pacientes da Covid. O hospital também foi credenciado junto ao Ministério da Saúde com mais 10 leitos de UTIs, como explica a diretora-geral do complexo, a Liliane Sena. O credenciamento não necessariamente significa a abertura de novos leitos de imediato, e sim somente a normatização junto ao Ministério da Saúde do funcionamento destes espaços. Pois é, meu irmão, uma outra notícia que veio lá de Passos também, que chamou a atenção hoje, meu querido Adson Calado, Negão do Café, foi a respeito da transferência de 15 jovens que são do sistema socioeducativo, né, cumprem a detenção e a reclusão, e eles foram transferidos para João Pessoa. 15 desses jovens de um mesmo local foram transferidos exatamente por estarem com o Covid-19. Basicamente, a denúncia, eles fizeram a testagem rápida esse final de semana nessas pessoas, e aí foi detectado esse alto número, e principalmente se concentrava ali basicamente numa mesma cela. Como em Patos não há uma estrutura para atendimento dessas pessoas, e em João Pessoa já tem montado para atender especificamente esse tipo de usuário, eles foram transferidos para João Pessoa, mas representa aí um montante alto, né? 15 pessoas de um mesmo local foram transferidos, então, a galera de Patos aí. E uma última notícia, meu irmão, que entrou em pauta lá no Senado Federal, foi a respeito do projeto do senador veneziano, que foi aprovado ontem pelo Alcolumbre, a ida para a pauta da próxima semana, que é o projeto PL 1545/2020, que autoriza universidades públicas a poder adquirir insumos e utilizar esses insumos e produzir também materiais como respiradores e álcool em gel na universidade utilizando recursos próprios, o que até então é proibido, né? E qual a importância desse projeto, por exemplo, Negão do Café, que, por exemplo, aqui a gente tem na UEPB o laboratório do NUTS, que poderiam estar fabricando já os respiradores, mas que infelizmente por conta da autorização da Anvisa ainda não tem essa permissão. E esse projeto, se aprovado na próxima semana, talvez possa permitir a utilização desses recursos e a fabricação desses equipamentos. Então, notícia importante, a gente espera aí que seja aprovado. Muito bem, esse foi o giro de notícias aqui do Gabinete Paraíba, passando do sertão ao litoral, do Seridó ao Cariri. E agora vamos de entrevista do dia. A entrevista desta terça-feira do dia 12 de maio, é com o professor sociólogo da Uninasal, o Valdênio Menezes, ele que é doutor em Ciências Sociais pela UFRRJ e membro também do Subcomitê Científico de Políticas Públicas do Consórcio Nordeste. A gente convidou o Valdênio Menezes para conversar um pouco sobre a expansão do coronavírus no semiárido rural da Paraíba e as transformações que vêm acontecendo nesse espaço nos últimos anos, né? Então, Valdênio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Gabinete Paraíba. Tudo bem a todos. Meio boa tarde, meio boa noite, né? Pérez, Negão, todo mundo, tudo bem? Tudo ótimo, irmão. Valdênio, né? É o seguinte, a gente gostaria de saber de você, que recentemente a gente viu sair na mídia nacional notícias sobre a expansão do coronavírus no semiárido rural nordestino. Você aí que está dentro desse subcomitê do Consórcio Nordeste, qual tem sido a medida desse contágio, especificamente aqui na Paraíba, e qual o panorama geral que a gente pode ter para as populações rurais do estado? Veja, a gente está pegando dados aqui e estamos vendo o seguinte, né? Tanto dados como um pouco mais oficiais, como também dados de blogs de algumas notícias, né? Por exemplo, a cidade de Itaperuá teve um grande avanço esses dias, infelizmente na zona rural, né? Que aí envolve outras dificuldades, e estamos também vendo por hora cruzamento de dados entre dados como IDH, né, índice de desenvolvimento humano, e o dado avanço da Covid, né, que é o mais grave, por exemplo, de algumas cidades, como no caso brasileiro, né, como Manaus e como Belém, né. Acredito que sejam mais graves até do que Rio e do que São Paulo, já que o IDH é bem baixo. Então, são os casos um pouco mais dramáticos. E aí, puxando para o semiárido, nós também temos algumas expectativas
um pouco temerosos um pouco disso, né? Embora a região tenha passado assim por transformações ao longo das últimas décadas que amenizaram de alguma forma o convívio social, né, com a seca, com a estiagem, principalmente por conta da política de instalação de cisternas e a política agroecológica, a região ainda é um local fortemente caracterizado pela pobreza e a concentração de terras. Quais são os desafios que o semiárido tem em frente nesse novo contexto e o que se destaca de positivo nas comunidades nesse embate que está havendo no momento? Bom, esse tema a gente já tá desenvolvendo uma breve pesquisa junto ao meu amigo professor Aldo Branquinho, acho que ele está acompanhando, sobre a história de epidemias, e, digamos, a história da seca não é novidade na história do semiárido, viu? A gente está vendo agora algo um pouco mais forte, mas a história das epidemias ela não é nova, né? Temos epidemias com cólera, com a chamada varíola, as chamadas, como é que se diz, doenças que vinham da água, né, a peste bubônica e tal. Não é novidade, digamos, em termos históricos, embora, claro, uma dada proteção social que foi sendo construída nos últimos 10 a 15 anos, né, entre vários governos, a gente pode dizer, que foram sendo feitas algum tipo de construção de proteção, né, para isso. Mas essa dinâmica agora envolve uma história antiga, né, enfim, a questão das epidemias e a questão da seca, saques, tem toda uma história digamos, de algumas organizações coletivas em torno disso, né. Cidades como Fortaleza, elas foram feitas devido a obras de vários retirantes que estavam doentes, né, o pessoal queria impedir que eles chegassem lá. E aí, por exemplo, vem essa questão das comunidades rurais, como elas vão ter algumas organizações em torno disso, né? As lideranças locais e tal. E, claro, dentro do nosso subcomitê, nós temos o chamado aplicativo, né? Que agora ele está disponível em todas as plataformas e em todos os sistemas, né? É ligado ao Consórcio Nordeste, vocês podem baixar. Que é bom que a gente vai poder rastrear isso, principalmente numa segunda fase, que vai ser preciso fazer brigada para entrar campo adentro, para buscar casos e, enfim, dar algum tipo de assistência a essas populações, junto aos eixos comunitários locais. Ô Valdênio, a gente percebe que é sempre bom, né, obviamente como bons historiadores também, mas analistas da nossa própria sociedade, que é sempre bom aprender com o passado e para evitar erros semelhantes ocorram no presente e também no nosso futuro. Com base nisso, a gente sabe que o seu campo de pesquisa na pós-graduação foi exatamente sobre epidemias, elites agrárias e as secas. Conta um pouco sobre essa sua pesquisa, esse seu trabalho, e para os nossos ouvintes, o histórico também do semiárido a respeito das epidemias e como tem sido essa relação com o que nós estamos passando atualmente. Bom, assim, o tema da minha tese foi mais um tipo de relação entre elite e seca, né? E aí, agora com mais calma, né? Apresentei já faz 2 anos, eu estou junto com o Aldo, né? Um amigo meu, a gente está extraindo esses relatos de secas e também das ondas de epidemias, né? Por exemplo, na região do Cariri, até mais ou menos 120 anos atrás, era muito comum a epidemia de cólera, né? A falta de água, as pessoas, mesmo as elites, elas compartilhavam o pouco recurso hídrico, né? E aí era água contaminada, e aí tinha uma onda muito forte em torno disso. E aí também entram, né, justamente o medo dessas doenças, né? E toda uma organização, digamos, coletiva, quem é que geria isso, né? Às vezes eram as elites, os poderes locais, né, como quiser chamar de coronéis e tal, mas às vezes eram as próprias comunidades pobres, né? Pois bem. Valdênio, uma outra questão a respeito do trabalho que você vem realizando no Consórcio Nordeste, né? Você faz parte do subcomitê científico de políticas públicas do Consórcio Nordeste e que, para os ouvintes que desconhecem, o Consórcio Nordeste é uma ação política e econômica de todos os governantes da região
para agir em conjunto visando o próprio bem-estar da região e uma maneira de administração mais dinâmica para a região Nordeste, que recentemente também agregou como coordenador científico do consórcio neurocirurgião Miguel Nicoleles. Explica para a gente, Valdênio, no que consiste esse subcomitê que você faz parte e onde vocês estão atuando aqui na Paraíba e quais são as metas definidas que vocês estão buscando para realizar essas atividades. Ok, fazem cerca de 20 dias que nós conseguimos, digamos, uma certa fase de juntar pessoas, né? Por exemplo, a gente sabe que tem muita gente na região aqui, tanto semiárido, né, que tá fazendo boas pesquisas e que a gente às vezes não conhece, né? Já temos uma rede boa entre gente do Rio Grande do Norte, entre Paraíba, entre Pernambuco, entre Bahia, então gente que realmente conhece em termos de pesquisa a questão do semiárido, né? E aí há cerca de 10 comitês, né, se eu salvo engano, e aí eu estou no subcomitê 8, que é o de políticas públicas, né, que justamente envolvem o próprio semiárido. Quem está junto também é o professor chamado Sérgio Stosch, que é lá de São Paulo, e aí é uma forma da gente, nessa hora, digamos, inicial, estamos juntando os dados digamos, um pouco mais numéricos, estamos juntando pessoas, né, que sejam dispostas a isso, e também, digamos assim, vendo as informações que estão sendo ditas no nosso aplicativo, que eu reitero que seja divulgado isso, para que as pessoas baixem, e aí para que a gente possa, digamos, rastrear um pouco melhor, né, e aí vai haver ainda digamos, esse ano, uma certa fase, acredito, de uma articulação de campo mesmo, né, para que a gente se mova para os espaços e veja isso. Sempre pautado pela ciência e pela responsabilidade política que todos os governadores eles têm tido, principalmente nessa nossa região Nordeste. Valdênio, o nosso programa já está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de saber se você queria deixar mais alguma informação aqui para os ouvintes do Gabinete Paraíba a respeito justamente das medidas de precaução, né, sobre o coronavírus no semiárido e também a respeito de como faz para baixar esse aplicativo que você acabou de comentar aí do Consórcio Nordeste. Você teria algumas palavras finais para os nossos ouvintes? Claro, meus amigos. Acessem o Projeto Mandacaru ou busquem algumas informações sobre o professor Miguel Nicoleles. Todos isso têm páginas no Instagram, no Facebook, Twitter, dentre outras. E ali vocês podem tanto baixar o aplicativo e também, a quem tiver interesse, vocês podem entrar também em alguma das brigadas, em algum dos subcomitês. É só mandar e-mail com a questão do currículo lá. Projeto Mandacaru, da Covid, vocês busquem lá, que todos vão achar isso e tentar se inserir nesses grupos. Todas as profissões serão essenciais, desde jornalistas, desde professores, desde designers, enfim, todos serão em alguma hora serão imprescindíveis. Pois bem, meu irmão, valeu, Valdênio, muito obrigado pela sua participação. O Gabinete Paraíba está sempre de portas abertas, para sempre que precisar, estamos à sua disposição também. Um forte abraço para você e até mais. Obrigado, boa noite. Valeu, Valdênio, obrigado pela entrevista. Valdênio Menezes, sociólogo e professor da Uninassal, doutor em Ciências Sociais pela UFRJ e também membro do Subcomitê Científico de Políticas Públicas do Consórcio do Nordeste, aqui dando entrevista para o Gabinete Paraíba. Show de bola, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Sempre bom lembrar, o Gabinete Paraíba é o programa de portas abertas para a população. Ele vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas, aqui na sua Rádio Cidade Esperança, pela M1310. Tem direção de Rick Pérez, apresentação e produção Rick Pérez e Alisson Calado, e técnica dele, o Negão do Café. É verdade pura. Meu amigo Alisson Calado, meu querido Negão do Café, eu já vou me despedindo de vocês, agradecendo mais uma vez pela companhia desse trabalho tão gratificante que nós estamos fazendo aqui durante esse período tão crítico da nossa sociedade, mandando um abraço a todos os nossos ouvintes para que possam estar se cuidando, se prevenindo, se mantenham em casa. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, basta pesquisar lá no Instagram, no @Rick Pérez, ou também no Facebook, Rick Pérez, vocês me encontram. Até a próxima quinta-feira. Alisson Calado, meu muito obrigado mais uma vez.
É isso aí, Rick Pérez. Eu gostaria aqui de encerrar o programa dando meu forte abraço a todos os ouvintes aí conectados e nas ondas da Rádio Cidade Esperança, na AM 1310. Deixa aqui meu abraço para o Negão do Café, sempre presente aqui conosco. E a você que aí está em casa. Antes de encerrar, a gente gostaria hoje de encerrar o programa com um momento cultural. Hoje com uma banda autoral aqui da cidade, que é a chamada Zeppelin e o Sopro do Cão, que na semana passada, na sexta-feira, lançou o seu primeiro single, uma banda que já tem mais de 10 anos de história aqui na Paraíba, mas voltou às atividades recentemente. E hoje o nosso programa Gabinete Paraíba encerra ao som da música Caixa de Azar. Para você que está ligado conosco, siga o Gabinete Paraíba no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Basta digitar lá @Gabinete Paraíba, curta as nossas postagens, se inscreva no nosso canal, siga as nossas publicações. E é isso aí, deixo um forte abraço a todos vocês e até mais. Tchau! Tchau! Quebrado se espalhou pelo quarto. Chamei tanto nome, parecia um escarro. O pressentimento de algo subliminado, escondido ali por dentro e outros sonhos inflados. O que é mistério e vive sendo contado todo dia como um pedaço de vidro no quarto. Um boi enterrado de cabeça pra baixo é pior que gato preto e espelho quebrado. Um boi enterrado de cabeça pra baixo é pior que gato preto e espelho quebrado. A caixa do azar se abriu em meio-dia e fez nascer a dúvida daquilo que existia. Não via empatia quando o sangue subia, mas passa pela